Estamos aqui para mais um episódio de Grandes Estrategistas do Brasil para o Mundo. Hoje eu estou fazendo o papel do Will Ferreira, nosso grande âncora, que não pôde estar presente, então meu papel hoje tem uma importância muito maior. Eu quero apresentar aqui o nosso grande parceiro, o sócio fundador da Bookkeepers, Edson Yamamoto, e o Edson Yamamoto vai apresentar o nosso entrevistado hoje, que é com grande prazer que te recebemos. Obrigado, Plínio Cerqueira Leite. É um privilégio estar aqui. E vou ler aqui o currículo do Marcos Fernandes, nosso entrevistado de hoje. Obrigado, Marcos. Marcos Fernandes é formado em Ciências Contábeis e possui especializações nas áreas de finanças, marketing e administração por renomadas universidades. Em seus mais de 30 anos de atuação na área empresarial, Marcos passou por diversos cargos em diversas áreas, como finanças, controladoria, marketing e supply chain no grupo BASF do Brasil e na Colômbia. Desde 2016, o Marcos é o diretor responsável pela gestão da área de tintas automotivas para a BASF na América do Sul, com atuação no Brasil, Argentina e Colômbia. E ele deixou guardado aqui um pouco mais de novidade, que tem também em relação ao currículo dele para hoje. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Obrigado, Edson. Obrigado, Plínio, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês e participar dessa série que me parece um projeto incrível, um projeto bem bacana. E muito feliz de poder contribuir também com vocês. Marcos, nossa ideia aqui é justamente deixar o teu legado, né? Legal. E isso vai servir de inspiração para profissionais que estão na ativa, profissionais que estão entrando na ativa e contar um pouco da tua história, né? Que é o que a gente estamos aqui para ouvir, né? Então, de novo, é um prazer muito grande estar aqui com você. E eu tenho um vício, eu sou executivo e sou headhunter, então eu vou pegar meu vício de headhunting, né? Então, começa contando a tua história, a tua infância, cara. Eu queria saber a tua base, isso é muito legal, isso dá sempre um grande norte, até pra gente contar quem é o cara, entendeu? Bom, uma história longa. Vou tentar resumir aqui. Eu venho de uma família, eu nasci no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim. A gente veio para São Paulo com meus pais, né? Em busca de trabalho, essas coisas, e eu vim com 4 anos. Então, minha vida foi praticamente toda aqui, né? E hoje eu trabalho na BASF há muitos anos, mas não foi meu primeiro trabalho. Eu sempre quis ser independente, sempre quis buscar a minha independência, não depender dos pais, né? E desde muito jovem eu procurava alguma coisa para fazer, alguma coisa para ganhar dinheiro, para me meter. Fui trabalhar em feira, já fiz um monte de coisa. Trabalhei em clube. E meu primeiro trabalho formal foi na Villares, que é uma empresa, na época era muito grande, nos anos 80, né? Era uma empresa siderúrgica bem robusta, bem grande. Fiquei ali uns 3 anos e meio, quase 4 anos. E entrei na BASF no final dos anos 90, 1989. No meio daquela novo presidente, o Fernando Collor, inflação, hiperinflação, toda aquela loucura, né? E ali eu comecei minha carreira, né? Primeiro, como eu estava estudando, eu estava na faculdade ainda, fazendo contabilidade, ciências contábeis, eu entrei na área de contabilidade e bem na base mesmo, assim, o primeiro trabalho, assistente administrativo, né? E depois fui me desenvolvendo. E nessa carreira eu tive alguns que eu posso chamar de pontos de inflexão, né? Aquelas mudanças que vêm assim, não é esperada, mas elas acontecem e te faz você dar um salto grande em termos de carreira, em termos de, não só do lado profissional, mas do lado pessoal também, né? E o primeiro grande salto que eu tive depois, primeiro foi entrar na BASF, né, de participar dessa grande empresa. E ali naquele momento, em 95, eu tive uma oportunidade de ir para uma área de consultoria interna, né, que era uma mudança não muito normal, porque a gente na contabilidade, a gente tinha um trabalho mais operacional e aquela área é uma área de estratégia, reportava para o presidente. Mas eu tinha me destacado em algumas atividades que chamaram a atenção das pessoas e me deram a oportunidade de ir para essa área. Então, eu saí de uma área que era bem operacional para uma área super estratégica. Naquele momento, a BASF era muito alemã naquele momento, então todo mundo ou viveu na Alemanha, eu falava alemão, e eu era um estranho no ninho ali, né? Então, me obrigou, de alguma maneira, a me adaptar àquele ambiente, né?
Então, no primeiro momento, eu me sentia assim um pouco deslocado, mas rapidamente eu fazia parte daquele grupo e aquele ambiente me influenciou demais, né? A mudar a maneira de eu me portar, a maneira de eu trabalhar, a maneira de eu olhar para a minha carreira, né? E ali naquele trabalho, era um trabalho bem interessante, né, de avaliações econômicas, né? Eu estava na parte ela era uma área tinha uma parte de estratégia, marketing, uma parte da área que era econômico, né, de avaliações econômicas, controladoria. Então eu focava nisso, mas ao mesmo tempo eu tinha a oportunidade de participar em grandes projetos, estratégias regionais, estratégia de negócio, porque eles precisavam de alguém que olhasse a parte financeira também. Então tinha o pessoal de marketing, que era muito bom em marketing, mas não entendia nada de número. Então eu tinha a oportunidade de participar naqueles projetos e foi uma experiência muito rica, com investimentos que até hoje são importantes na BASF hoje. A gente tem, por exemplo, uma das fábricas mais importantes da BASF aqui na América do Sul, a fábrica de Camaçari. E a ideia do projeto foi iniciada naquela época. Eu lembro a primeira vez que sentaram para falar, vou fazer uma análise, era uma planilhinha Excel com meia dúzia de números para fazer aquela planta, né? E a partir daí começou a ser desenvolvido, demorou vários anos, e somente agora, faz alguns anos que a planta foi inaugurada. Mas é legal participar, de ver isso ser construído desde o início, né? Fiquei 5 anos nessa área e depois eu tive uma oportunidade de ir para um negócio, né? Não na frente do negócio, mas participar de um negócio que eu fui para a área de poliuretanos, que na época era uma empresa separada, uma entidade legal separada, e me chamou a atenção também de poder ir para um negócio onde que eu pudesse ver um pouco mais da organização. Porque é uma empresa muito grande, muitas vezes você não tem uma visão completa, né? Você tem uma visão parcial, né? E ali me dava uma oportunidade de ver um pouquinho mais, né? Eu fui para lá, comecei como controller, fui desenvolvendo, fui assumindo novas responsabilidades de estar se envolvendo nos processos, porque eu nunca me limitei à minha atividade especificamente. Então eu sempre estava olhando para o negócio como um todo e tentando ver como é que eu podia contribuir. Então, de tanto me meter aí em todas as áreas, começaram a me dar mais responsabilidade. Então eu passei a assumir também a área de compras, logística, marketing. Então eu virei uma espécie de um gerente administrativo. Toda a parte administrativa que não era vendas e recursos humanos ficou comigo naquele momento. E a área também cresceu muito, um negócio que começou relativamente pequeno e se transformou num negócio bem importante para a BASF quando eu saí de lá. Não só por mim, mas por toda a equipe que trabalhou nessa época. E eu estava muito bem nessa época, eu tinha uma posição com envolvimento global, então se você fosse lá na China e perguntasse quem que era o Marcos Fernandes, todo mundo me conhecia. E se me perguntasse como é que funcionava o mercado de poliuretano na China, eu também sabia te falar quem eram os competidores, qual que era o volume, qual que era o preço do mercado. Então era um negócio que estava muito dentro, estava muito envolvido ali. E me surgiu uma oportunidade completamente diferente. Era um outro ponto de inflexão, eu posso dizer, que era, olha, vou ter uma posição na Colômbia de CFO. Não é mais negócio, é um negócio completamente diferente. Como você tem essa base da parte de consultoria, da parte de contabilidade, toda essa gestão administrativa do negócio, acreditaram que eu teria um perfil para essa posição. No primeiro momento eu falei assim, não faz muito sentido, né? Até quando a gente pensa assim, eu até comentei ali antes, a gente pensa sempre linear, né? Eu estou naquele negócio, eu tenho que seguir alguma coisa adjacente àquilo, né? Crescer dentro do negócio, assumir alguma função dentro do negócio e seguir a carreira por aí. Aí aparece uma coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo, completamente diferente, a gente tem a tendência de, não, isso não vai dar certo. E foi um momento assim difícil, pensei, acabei aceitando. E foi interessante porque eu fui fazer a entrevista lá na Colômbia, eu estava com uma agenda intensa aquela semana, então me sobrava um dia da semana. E na época não tinha essa coisa de virtual, né? Então eu peguei um avião aqui no Brasil às 8 da manhã, cheguei na Colômbia meio-dia, fiz a entrevista, à noite eu voltei para o Brasil. E são quase 6 horas de voo. E eu cheguei lá, estava um dia chuvoso, a pessoa me buscou no aeroporto, o aeroporto hoje é muito bonito lá, mas na época era um aeroporto bem antigo. E para ele fugir do trânsito, ele foi por um caminho completamente, assim, um lugar feio, assim, né? E eu não conhecia a Colômbia antes, né? Aí eu voltei e falei para minha mulher, nossa, ali o lugar é feio, viu? Mas eu olhei a oportunidade, eu falei, não, pô, acho que vale a pena, vale a pena. Aí depois, quando eu voltei, aí eu vi o país, é um país realmente muito bonito, tem lugares excelentes, né? E foi uma experiência, assim, quem tiver a oportunidade, de verdade, de sair do Brasil e
e conhecer outra cultura, não importa o que seja. As pessoas têm assim, é legal ir para os Estados Unidos, é legal ir para a Europa, mas aqui na América do Sul, em outros países menores, também te dá uma oportunidade de aprender muito. É muito rico essa experiência. E para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi fantástico. Foi uma experiência muito boa. 2013, há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil e primeiro ir para uma área de negócio outra vez, né? E para a área de tintas, né? Que é uma área bem importante dentro da BASF, e eu voltei como controller para a América do Sul. Então eu voltei como responsável, não era só controle, tinha outras áreas ali também dentro da minha responsabilidade, mas a principal era controller. Com uma responsabilidade regional, reportando para a Alemanha. Então me chamou a atenção, me pareceu um movimento importante, voltei para o Brasil, fiquei ali 3 anos e depois de ter acumulado tanta experiência diversas, apareceu uma oportunidade de ficar na frente do negócio mesmo, de sair de trás das cortinas e passar para frente do negócio. E naquele momento, quando surgiu a oportunidade, eu falei com o meu chefe, falei, olha, eu gostaria. E era um negócio que já era um negócio muito complicado, muito difícil, que é o setor automotivo, estava em plena crise, né? E na minha cabeça foi assim, não, olha, eu era controller, eu sabia de tudo, eu sabia como, olha aqui o número aqui, vai lá, a gente corta aqui o custo, faz isso aqui, vai resolver, né? E eu falei, não, eu consigo, eu vou lá e eu vou dar um jeito nesse negócio. E concorri, fez o processo, no final foi o pessoal, na época, esse negócio passou a reportar para os Estados Unidos e decidiram que eu era a pessoa mais qualificada e eu fui para frente desse negócio. E aí foi uma aventura impressionante, né? Porque o setor automotivo, ele é um setor muito difícil, muito complexo, não é fácil. Esse segmento, onde que eu estou, é um segmento particularmente complexo, porque a tinta automotiva é um produto muito especial, muito difícil de você usar. São pouquíssimas empresas que têm capacidade de fornecer esse produto para uma Volkswagen, para uma Ford, para uma General Motors, para uma Toyota. E lidar com esses clientes também é muito difícil. São clientes que têm muito poder de barganha, muita força. A movimentação ela é muito articulada. Se você não estiver bem preparado, você não consegue sobreviver nesse mercado. E então foi um aprendizado tremendo. Eu vi que quando eu olhava o informe de resultado e falava, faz isso, faz aquilo, não era tão simples assim como parecia. Então me deu também uma experiência de sentir na prática, de estar na frente, tomar decisão e ver a decisão ser concretizada e o resultado daquilo e ter que assumir a responsabilidade do resultado bom e do resultado ruim também. E eu estou há 7 anos nesse negócio, 7 anos e meio, e a gente passou por essa crise e estamos ainda lutando bastante, mas uma situação muito mais favorável hoje do que foi lá em alguns momentos no passado. Esse segmento, para quem não acompanha o setor automotivo na América do Sul, em 2013, exatamente 10 anos atrás, a gente fechou o ano com 4,5 milhões de veículos produzidos, né? Esse ano está ali encostando nos 3 milhões. Então a gente está falando de um negócio que reduziu 40% em 10 anos. E toda a indústria está aqui, todos os clientes estão aqui, as montadoras estão aqui, a Ford saiu, mas está entrando novos players no mercado, os fornecedores estão aqui lutando para se manter rentável e continuar vivendo no mercado. Então, viver esse momento, ele é muito desgastante, muito estressante, mas por outro lado, ele te enriquece muito, do ponto de vista pessoal, profissional, em termos de resiliência. A gente tem que inventar algo diferente, porque se fizer a mesma coisa que a gente fez antigamente, não funciona, né? E eu cheguei até aqui, né? Agora, o Plínio comentou aí que tem novidades, eu acabei de aceitar agora recentemente uma oportunidade, um outro ponto de inflexão, de fazer outra mudança radical, virar ao contrário a carreira. Então eu estou assumindo uma nova posição dentro do Grupo BASF, mas numa área completamente diferente. A gente tem uma área de serviços no Uruguai que presta serviços administrativos para todas as Américas e todas as BASFs nós temos na América. Canadá, Estados Unidos, México, América Central, América do Sul. E me surgiu uma oportunidade e eu acho que o momento é um momento interessante de assumir essa posição. É lá no Uruguai, e eu vou assumir uma parte da parte de tesouraria, contas pagar, contas receber, uma parte mais administrativa,
mas com muita responsabilidade. E para mim vai ser, nessa altura da carreira, ter a oportunidade de aprender algo novo, viver uma experiência nova, me chamou muita atenção e eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Agradeço muito a Basfe por todos esses anos de ter me dado tanta oportunidade de viver tudo isso. Que legal. Quando você falou que a empresa era muito alemã, é isso que eu entendi, né? Sim. A questão cultural da vida do executivo, ela é muito desafiadora, né? Sim. E você falou que em pouco tempo você conseguiu, então, se ambientar com a equipe lá. Qual foi o segredo? Como é que foi que você conseguiu fazer isso? E como é que era essa visão? Assim, a empresa era muito alemã. E aprendeu alemão também, não? E aí, Olha, sim. eu já aprendi, já esqueci, né? Que alemão é um idioma interessante, assim, você demora uns 5 anos para chegar no básico, né? Mas assim, hoje eu entendo bem, então não me fazem de tonto, assim. Se começa a falar alemão, eu consigo entender bastante, mas não falo fluentemente, assim, mas eu consigo me comunicar um pouquinho. Assim, Edson, a Basfe no passado, acho que como toda grande empresa, tinha uma força muito grande na Alemanha, estrutura muito forte. Apesar de respeitar, é uma empresa que sempre respeitou as características regionais de todos os países, né? A gente sempre tem aquela mensagem que o alemão é cheio de regras, cheio de guidelines, cheio de, né, a norma DIN para isso, para aquilo outro. Você vai lá na Alemanha, lá a tampa do bueiro tem uma norma de como fazer aquilo. E é verdade. Por outro lado, eles têm uma característica de que se você questiona, eles te escutam, né? Então, assim, em várias vezes a gente olha e fala assim, olha, tem um guideline que bacana, essa regra funciona bem na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, né? Mas aqui no Brasil é um pouco diferente. E eles não tá marcado em pedra, eles te escutam, eles adaptam, então isso sempre foi bem. Mas naquela época, por exemplo, para você ter uma ideia, os documentos eram todos em alemão. As apresentações que a gente fazia eram todas em alemão, né? Então, assim, eu conseguia entender muitas coisas sem falar alemão, porque eu fazia tudo em alemão, né? Era tudo em marco alemão naquela época, até depois, antes de entrar o euro. E às vezes acontecia de, vamos ter uma apresentação para os funcionários aqui no Brasil, a gente tinha que mudar para português, para real, né? Ou vinha o pessoal dos Estados Unidos, então era bem complexo, né? E em algum momento a empresa ela determinou, foi uma ordem da board, que assim, que o idioma oficial da empresa seria inglês. E tudo tinha que ser feito em inglês. Isso começou uma mudança, né? E hoje eu posso dizer que a Basfe é uma empresa global. É uma empresa que, se você vai para a Alemanha, na própria Basfe, na Alemanha, você vai ver gente de todo mundo, né? Gente da Ásia, gente dos Estados Unidos, América do Sul. E eles realmente abraçam muito essa diversidade. E isso é bem legal. Eu acho que é uma coisa... E respeitam muito cada cultura, como se faz, como se trabalha. Não existe uma coisa que você fala assim, olha, a Alemanha é o que manda e tudo tem que ser daquele jeito. Hoje existe muito esse respeito em todas as culturas e faz com que a empresa... É uma das razões do êxito da Basfe hoje. Com relação à adaptabilidade, eu aprendi ao longo da minha vida assim, que a gente tem que ter a gente tem que controlar o ambiente que a gente vive, né? Porque assim, se eu estou envolvido com pessoas que têm uma pegada de empreendedorismo, de crescimento, de querer crescer na carreira, crescer na vida, eu vou ser influenciado por isso. É uma força, né? A gente fala assim, as 5 pessoas que você mais convive vão te transformar no que você é a média daquelas pessoas. E isso foi claro para mim. Porque naquele momento que eu entrava ali, que as discussões iam para um outro caminho completamente diferente do que eu estava acostumado antes, eu comecei a falar aquele idioma. Você se adapta àquilo lá, né? E por isso que me fez. E assim, e aí características pessoais minhas. Sempre fui uma pessoa que sempre tive muita vontade de fazer as coisas bem feitas, você me pede, você chega para mim e fala, Marcos, me faz uma planilha de custo assim, 2 linhas, não sei o que, você vai ver que eu vou fazer a planilha mais bonita, mais linda que tiver, porque eu quero fazer algo bem feito. E isso foi me destacando e eu fui tendo oportunidades, né? E nesse período, acho que foi um período onde aconteceu muitas coisas lá na região. Foi uma época eu comecei com um momento de muito crescimento econômico no Brasil, principalmente, puxava toda a região. E na metade desse caminho, nessa área, teve uma mudança, uma inversão, o Brasil entrou em crise e a gente começou a falar de reestruturação, de fechamento de fábricas, e aí também me deu uma outra experiência diferente. Então, foi muito rico para mim essa experiência e me levou para um patamar diferente. Mas assim,
Eu acho que o principal fator é assim, você está preparado, está interessado em estar envolvido naquilo e você está em companhia das pessoas certas. A gente participa aí de vários fóruns com outros líderes, né? E eu te falo, para mim, ouvir o que fala, eu poderia entrar na internet, entrar no YouTube, ouvir um monte de coisa, eu vou pegar lá o Elon Musk, vou ver uma palestra dele, não vai me influenciar. Agora, tá sentado do lado da pessoa, tá envolvido, tá participando, tá conversando de coisas que às vezes não é do negócio. Aquilo vai transformar você um pouquinho naquelas pessoas. Agora, se eu estiver na companhia errada, eu também vou para o lado errado. Entendeu? Então a gente tem que ter a consciência e gerenciar isso estrategicamente, aonde eu vou estar, com quem que eu vou estar, com quem que eu vou me envolver, para você poder realmente crescer para o caminho certo. Essa foi Um mentor, assim, que impactou muito fortemente a sua vida, né? Quem que seria e por quê? Olha, eu acho que eu seria um Frankenstein. Né? É, Porque assim, eu sou uma pessoa que eu busco muito aprendizado. Né? Eu já fiz vários cursos, pós-graduação, MBA, e eu vou buscando o conhecimento, eu vou pegando, então eu sento com você, eu vou conversar com você, a gente fala 2 horas, e dessas 2 horas, talvez uma frase que você me falou, aquele insight, talvez vai me influenciar. O resto, não. Então, em cada pessoa que eu estou convivendo, de alguma maneira, ela está me influenciando de alguma maneira. E eu estou buscando alguma coisa. E eu comento assim, muitas vezes que eu sou um caçador de insights. Né? Porque eu acredito que assim, a gente está numa escadinha, está crescendo, está se desenvolvendo. Na hora que chega um insight, é como se tivesse pulava 5 degraus de uma vez. Né? Porque às vezes é uma ideia que chega, talvez faz você mudar tudo que você está fazendo. Então, eu estou sentado nos nossos encontros lá e alguém fala assim, olha, a gente está fazendo tal coisa na minha empresa, né? E já aconteceu isso. E eu vou no Google depois, procuro o que é isso e no dia seguinte eu estou implementando lá. Porque assim, aquilo faz a gente mudar. Né? Na hora que você tá com a cabeça aberta, com o radar ligado, para tentar capturar essas coisas. E a inovação sai de coisas pequenas, muitas vezes. Não é eu trouxe uma consultoria, implementamos um conceito novo de estratégia. Não, às vezes é uma coisa pequena, um insight que você vai lá e você coloca e às vezes aquilo muda toda a sua história. Então eu acho que para mim, assim, quem me influencia? Muitas pessoas. E todo mundo que eu estou interagindo, eu estou trazendo algo para mim. E aí eu vou formando o meu estilo, a maneira que eu trabalho. Né? Eu gosto de livros, tem alguns autores que sim, eu sigo demais, assim, todos os livros eu já li, né? Então eu posso falar do Simon Sinek. Tem um livro que eu li, foi até curioso, porque o Bernardinho teve na Bastia há muitos anos, 2004, 2005. E ele fez a palestra, foi muito boa, por sinal, naquela época. E na hora de depois ter um coquetel, ele ficou parado lá e ninguém chegou perto dele. Aí eu fui lá. Ele falou, que legal, parabéns, gostei de tudo. E no meio da conversa ele falou assim, tem um livro muito legal, né? Que eu gosto bastante, né? Aí eu comprei aquele livro, li, e ele praticamente ele me moldou muito de como trabalhar com pessoas, que chama 5 Disfunções das Equipes, do Patrick Lencioni. É um livro que é uma fábula, você lê em 2 horas, assim, ele é bem legal e ele me deu uma base, assim, de como tratar a questão de confiança, como você reforçar isso na organização. Então não é que eu peguei aquele livro e estou fazendo exatamente o que ele fala. Não, mas me deu vários insights, me trouxe vários insights. Então tudo isso vem e a gente vai tentando sempre capturar algo. Então quando eu leio um livro, eu não estou lendo um livro por ler o livro, eu estou tentando capturar alguma coisa lá dentro. Alguma coisa que fala assim, eu termino de ler o livro, o que eu posso fazer desse livro e usar na prática? Às vezes não é nada. Foi legal saber, é legal, aprendi, um pouco mais de repertório, mas quando eu saio do livro com um plano de ação, é o que me faz ficar mais feliz, né? Quando eu vou para uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação em logística, né? Eu aprendi uma coisa, no dia seguinte eu chamava o pessoal, gente, vamos fazer isso, né? E às vezes não dava certo, mas às vezes dava. Então, aí você vai construindo uma série de coisas, né? Então, para mim é um pouco de cada coisa. A gente nunca tem assim, eu modelei a pessoa tal, o Steve Jobs, eu faço igual o Steve Jobs. Não é assim, acho que é um pouco de cada coisa. Você leu a bio dele? Ele falou um pouquinho
mas acho que não ficou claro. Dá para você contar quantos anos você trabalha na BASF, não? 1º de novembro de 1989 entrei na BASF. 34 anos fiz agora. 34 anos, na mesma empresa. Na mesma empresa. Na verdade, assim, Plínio, eu posso dizer assim, uma empresa como a BASF, né? É uma empresa que ela te oferece tantas oportunidades. Eu posso falar que durante esses anos eu trabalhei em várias empresas diferentes, né? Então não é verdade eu falar que eu trabalhei na mesma empresa. Talvez a base cultural é a mesma, né? Eu vi toda a transformação da empresa ao longo desses anos, mas cada área que você está, ela tem uma pegada diferente, tem uma cultura diferente, tem uma maneira de lidar com pessoas, com números, com resultados diferentes, né? Quando você reporta para o alemão, é um pouco diferente de se reportar para um americano ou para um brasileiro. Então tudo isso vai... Se você está numa área que é uma área de função, uma função que você presta serviço para o negócio, é diferente de você estar no negócio, né? E é legal até você ver esses dois lados, porque você também começa a entender mais a outra pessoa, né? Então, na hora que eu vou interagir com uma área funcional hoje, eu tenho uma visão diferente do que eu tinha quando eu estava só na área de negócio, né? Porque eu achava que... hoje eu vejo que tem um outro mundo do outro lado, que todo mundo está fazendo o melhor possível, e não é porque a pessoa não cumpriu uma meta, não fez alguma coisa, que a pessoa é ruim, né? E eu sei como é que funciona cada área. E hoje eu vou voltar para uma área de serviço com uma visão de negócio muito mais forte. Então, eu acredito que isso pode me dar a oportunidade de contribuir de maneira diferente nessa área também. Eu quis dar essa reforçada, né? Porque, para ficar claro, né? E essa história de uma empresa só, não é uma empresa só, né? Não. Aliás, eu dei uma olhada na sua trajetória, né? E você passou por vários setores e atividades totalmente diferentes, né? Dá para você dar um resuminho, assim, de que áreas que você passou? Daí eu vou perguntar que área que você mais gostou, mas essa é a próxima pergunta. Eu comecei lá no final. Quando eu comecei lá atrás, né? O primeiro trabalho meu foi de office boy, né? Então, assim, eu lembro que eu consegui tirar 16 anos, né? Fiz 16 anos em abril, peguei minha carteira profissional e saí para procurar trabalho, né? Eu queria trabalhar, né? E eu lembro que eu ia aqui eu morava em São Bernardo, ali na região ali de São Bernardo, tinha várias empresas. Então eu ia de manhã, de porta em porta, perguntava pro guarda, posso preencher uma ficha? Tá? Aí o cara, vai embora, moleque, né? Alguns falaram, preencha aí, né? E aí depois você começa, tinha placa de emprego lá na fila, até que surgiu lá uma oportunidade na Vilares, na época, para ser office boy. Fiquei ali, ia pro centro todo dia, andava paulista aqui, eu conhecia cada ladrilho aqui. E aí eu fui para a área de custos, né? De custos, depois eu fui para a área fiscal. E eu peguei até o fiscal, foi curioso, porque eu peguei algumas mudanças importantes quando o ICM virou ICMS. Então eu li aqueles IOVs, aquele monte de coisa lá para fazer. E quando teve a mudança da TIP lá, que acho que era 6 números, era 8, virou 10, aumentou um número, aí também tinha que reformular todo o sistema, tudo que a gente tinha, tudo mainframe lá. Então foi uma experiência rica, mas eu queria trabalhar na contabilidade. Eu estava fazendo ciências contábeis, eu estava na área fiscal, na área de custo, eu falei, não faz sentido, né? Controlando estoque, né? Aí na época tinha muito trabalho, uma época o desemprego estava muito baixo, eu decidi sair. Eu pedi a conta e falei, eu vou procurar uma outra coisa. E aí foi quando eu entrei na BASF. Entrei na contabilidade também, básico, e na época era uma empresa coligada e a gente fazia de tudo um pouco, era um grupo bem pequeno, né? E depois essa empresa foi consolidada, eu fui para a grande BASF, que era tudo picotadinho, cada área sua. E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira ali, aí depois eu fui para essa área de consultoria, e nessa área também entrou a parte de estudos econômicos, né? Que era uma parte importante, projetos, eu participei, né? Eu lembro que a gente tinha a Estratégia 2010, né? A gente participei, nossa, tinha muito trabalho. A gente virava ela meia-noite lá trabalhando, preparando informação para apresentar na Alemanha. E já passou tantos anos, né? Isso foi 2010. Depois, e nessa época foi uma experiência bem rica, né? Bastante coisa. E eu tinha, nessa época, existia nossa área é uma área com muita exposição interna. Então, e aí, como eu estava na parte financeira, todas as áreas de negócio, quando aparecia uma vaga de controller, batia na minha porta. Então, era cada mês sim, mês não, eu tinha uma proposta de trabalho. E eu falava, não, eu não cumpri meu ciclo aqui.
Eu estou fazendo algo diferente, eu quero cumprir mais. Então eu não aceitava. E aí tinha o pessoal da Agro, por exemplo, nossa, que quantas vezes eles me pediam, Marcos, vem trabalhar com a gente. Né? O pessoal de tintas tinha um rapaz lá, que era um gerente lá, que ele falava assim, Marcos, na hora que você quiser sair daí, você me avisa que eu mando alguém embora e te coloco aqui. Então era assim, e quando eu quis sair, que eu falei, eu vou sair, a oportunidade que surgiu nessa área de poliuretanos era contraintuitivo. Que eu falei, o que me interessou foi estar numa entidade legal separada, com um pouco uma visão mais ampla. Eu falei assim, eu não quero estar numa área que eu sou 1 de 20. Né? Eu queria estar na área que eu fosse assim. Em vez de ser um peixinho pequeno no meio de um cardume gigante, eu queria ser um peixe grande, né? Onde que eu pudesse realmente ter ali uma protagonismo diferente, pudesse influenciar de alguma maneira e aprender. Meu sempre foco foi aprender. O que eu poderia fazer? Aqui eu vou aprender mais do que lá. E quando eu aceitei que fui para essa área, e era assim, era bem complexo, porque a fábrica ficava lá em Mauá, eu morava na zona norte de São Paulo, e longe do escritório fancy, bonito lá. E foi uma decisão, para mim, correta, porque me deu muita oportunidade. Então, naquele momento, eu comecei como controller, depois eu fui juntando áreas, né? Assumi a área de marketing, criei a área de marketing, porque não existia marketing ali. Então, comecei a fazer um trabalho no tempo que me sobrava ali. Depois me autorizaram a contratar uma pessoa, a gente começou a desenvolver, começou a ter êxito, contratou outra pessoa, depois gerou uma coordenação com um grupo pequeno e foi crescendo. Assumi, aí tinha uma área de compras, aí quando surgiu a oportunidade de eu voltar para a BASF como gerente, né, eu era coordenador nessa época, como gerente, aí me ofereceram para ficar lá, mas com mais responsabilidade. Eu falei, me parece mais legal. Aí fiquei, aí veio compras, veio planejamento, logística, aí ampliou o escopo. Depois, em algum momento, o pessoal dos Estados Unidos, que fazia um trabalho de product management para a América do Sul, eles faziam de lá, eles falaram, eu não vou fazer mais, vocês contratam alguém aí. E não tinha budget, não podia contratar, eu falei, eu faço, deixa para mim. Aí eu virei o product manager para um segmento ali, aí discutia preço, eu que definia lá quanto que ia vender para cada mercado, então era um processo complicado, muita negociar, ia para a Bélgica para negociar volume, né? E falou assim, vai parar a fábrica, tá faltando produto, vocês vai reduzir pela metade a demanda para você, mas o que eu faço para o meu cliente? Né? Então eu tinha que negociar. Então foi uma experiência bem legal. Depois na Colômbia, eu como CFO, eu não era só finanças, né? Aí lá toda a administração. E aí também me deu outra coisa legal, de você entender a empresa nos bastidores, né? Então você como controle, você vê o resultado ali, aí você fala o custo, aí você fala para a contabilidade, me faz uma provisão, o cara fala, não posso. Aí você não entende por que não pode. Não, mas por que não pode fazer provisão? Faça, estou mandando. Aí uma briga danada. Aí você foi para lá, fui entender de normas internacionais, o que pode, o que não pode, como funciona, né? Discutindo regras contábeis, discutindo estratégia de tesouraria. Aí também na minha área também tinha a parte de crédito, cobrança, compras, customer service, logística. Então era toda a área administrativa do Colômbia, Equador, Venezuela. E a parte mais interessante, talvez a mais desafiante, naquela época foi Venezuela. Porque a Venezuela, na época estava o Hugo Chávez ainda lá, e a gente tinha um negócio grande, representativo na Venezuela, só que para você conseguir manter aquele negócio de maneira sustentável, tinha que fazer muitas coisas assim, em termos de como eu gerencio linha de crédito, como que eu garanto que aqueles bolívares que ele estava recebendo conseguia ser convertido em dólares, né, para não perder aquele dinheiro lá. Visitei muito a Venezuela. A gente tinha sentar com o diretor do Citibank e o cara falar para mim: você não me manda mais dinheiro aqui. Mas como assim? O banco não quer dinheiro, né? Esse tipo de coisa a gente enfrentou e foi uma experiência muito grande. Depois, quando o Hugo Chávez faleceu, aí foi um gerenciamento de crise, porque tinha gente lá e começou a ter muitas panelaço e como é que a gente trata isso. Tinha um americano que foi visitar cliente, estava perdido, ninguém sabia onde estava, e toda aquela questão de o que eu posso fazer para evitar que tenha algum problema. E foi uma experiência muito... Equador também foi uma experiência muito boa também, que também é um país pequeno, mas com suas peculiaridades, dolarizado. Quando eu voltei para o Brasil, um negócio muito grande, como controller, né? Que é um negócio, por exemplo, de tintas, da Souvenir, que é um negócio bem relevante, bem importante,
como conectar a área de controle com a área de marketing, pensar não só como na parte de finanças, mas na parte de negócio mesmo, né? De estar próximo e apoiar o negócio, o crescimento do negócio, defender as decisões sendo tomadas frente à Alemanha, né? Com todos os processos que a gente tinha. Também tinha uma parte de compras também que era importante, que a gente desenvolveu, teve que gerenciar algumas crises na época. E na área de tintas automotivas, aí é uma história que vale outro podcast aí, porque passamos por muitos desafios, muitas crises, muitas negociações duras, né? De sentar com o cliente, de realmente ter que assumir muito risco muitas vezes, né? E isso para mim me enriqueceu demais, assim, a maneira que eu vejo o mundo, a maneira que eu vejo o meu trabalho. E durante todos esses anos, Edson e Plínio, uma coisa que eu acho que me levou bastante, assim, ter claro que não sou eu, né? É o grupo, é as pessoas, né? Acho que aonde que a gente tem que focar trabalho é nas pessoas. Não é que assim, eu sou o diretor, eu sou o cara que... eu não gosto da palavra head, né? Você é o head do negócio. Parece que eu sou que é a única cabeça que pensa lá, né? E não é verdade. Na verdade, ali é uma junção de cabeças, né? E eu sempre falo para todo mundo, falo assim, eu não estou aqui na frente de vocês, eu estou aqui atrás de vocês. Estou aqui para ajudar vocês a fazer melhor o seu trabalho. E se amanhã precisar de alguém para ir para a briga, conta comigo, eu vou estar junto. Aí eu vou na sua frente. Mas eu estou aqui para apoiar, para ser uma pessoa que vai ajudar vocês a se desenvolverem. Então, na hora que você foca nas pessoas, que você trabalha as pessoas, entender que quem faz o produto são as pessoas que tem lá. Quem está na frente do cliente são aquelas pessoas. O próprio cliente são pessoas. Os fornecedores são pessoas. Então, a gente tem que conhecer pessoas, tem que trabalhar com pessoas, porque isso faz a grande diferença. Tem toda a questão estratégica, que caminho seguir, a parte tática, mas as grandes inovações não saíram da minha cabeça, saíram do grupo. Na hora que a gente dá espaço, as pessoas se sentem à vontade, têm confiança, e aí a mágica acontece, né? Então, isso que vai. É uma habilidade, né? Poder fazer as pessoas realmente estarem apresentando seu potencial maior, né? Mas eu queria voltar um pouco naquele ponto que você falou lá atrás, antes da Villares, né? É isso. Eu entendi que foi feira e foi um clube. Ah, não, Como é que eu já fiz um monte de coisa. Na Como verdade, é que foi assim, isso? Por que feira? Por que primeiro, clube? na primeira, assim, Como é que foi essa história? meu pai era fotógrafo na época, né? Então ele tirava foto de casamento, de coisa. Então eu ajudava ele. E aí ele me garantia o vale balada lá, quando eu preciso ir. Só que meu pai sempre foi muito duro, né? Então, para eu conseguir alguma coisa dele, eu tinha que trabalhar pra caramba, né? Então, ele via, por exemplo, meu pai, assim, para mim é um exemplo de empreendedorismo, né? Que ele, assim, veio para São Paulo com uma câmera fotográfica e saiu tirando foto e construiu o negócio dele. Ele ia, por exemplo, no colégio, tinha festa junina no colégio, né? Ele entrava lá, pegava uma carteira lá, colocava, dá um caderno para mim, ó, vai anotando o nome das pessoas. Ia tirando foto, ninguém nem pedia autorização, nada, ia lá. Aí depois eu pegava aquelas fotos e saía com a bicicleta lá, né, batendo de porta em porta para vender as fotos para as pessoas, né? Eu tinha o quê? 13, 14 anos, né? E era assim que eu conseguia ter um dinheiro para fazer o que eu queria, né? Pouquinho, mas tinha, né? Só que eu comecei a ter bastante conflito com meu pai, né? Porque ele me cobrava muito, me exigia cada dia mais. Eu ficava adolescente, sabe como é que é? Hoje eu olho para trás e falo, puxa vida, eu era chato dessa época aí, né? E aí eu comecei aí eu tinha uns amigos, tinha um vizinho que era feirante, e aí eu falei, tem trabalho lá? Tem, vai lá. Aí ia lá. Só que era sofrimento, né? Aí você acordava às 3 da manhã, voltava meio-dia, não queria saber mais nada, né? Aí eu fiz ali por algum tempinho, parei. Aí eu tive um vizinho também que trabalhava, tinha um clube lá, tem ainda um clube lá em São Bernardo, e falou, tem uma área lá de tênis lá, precisa de uma pessoa para cuidar dele. Fui lá, né? Aí também era uma experiência interessante, por um lado, foi a primeira experiência de estar no escritório, estar cuidando, não tinha computador, nada, era tudo manual, né, as fichinhas lá, recebia o dinheiro das pessoas, ajudava lá na organização dos eventos, mas era assim, folgava na segunda, né? Ia trabalhar de terça a domingo. E sábado e domingo é o dia que você mais trabalhava. Aí quando chegava à noite, que o pessoal, vamos para não sei aonde, você falava, não aguento. Aí eu estava morto, né? E
E aí naquela época foi interessante, que aí eu pedi a conta lá, eu não quero mais. Eu tinha 15 anos, não tinha nem carteira, né? Era meio informal esse trabalho. E aí minha mãe, ela me pagou um curso de datilografia. Eu fui fazer datilografia. Aí ficava lá, A, S, D, F, G, A, S, D. E aí, aí eu falei, importante, né? Se eu quero trabalhar. Aí quando eu terminei o curso, foi quando eu tirei minha carteira, aí eu fui procurar trabalho, né? E eu lembro que até meu pai, que não é fotógrafo, eu ia com ele às vezes para São Paulo, para comprar lá filmes, revelar as fotos, essas coisas, mas assim, eu ia com ele, né? Aí me perguntaram lá quando fui trabalhar, você conhece São Paulo? Conheço, né? Se eu te soltar lá, não, pode me soltar, não tem problema, né? Primeiro dia me meteram, dar uma malinha para mim, um monte de chave, falei, você vai, tá aqui, esse banco tem que ir assim, e aí na época tinha aqueles cofrezinhos, você abria, pegava as correspondências, aí vai eu lá, onde fica a Rua Quintino Bocaiúva, vai perguntando para todo mundo. E assim que coisa gostosa. Não, mas foi assim, muito. Eu lembro com muito carinho essa época, foi muito aprendizado. Eu lembro o primeiro dia que eu fui lá, a pessoa falou assim: olha, eu vou te ensinar como usar o furador de papel. Você pega o papel, marca o vinco aqui no meio, aqui assim, fura. Eu nunca nem tinha visto aquilo, né? Então, assim, é bem legal, né? Aí você vai crescendo, desenvolvendo e vai aprendendo cada dia mais. E isso tudo, eu te falo, essas experiências lá. Tem um pouco dentro de mim até hoje. Eu levo comigo. São coisas que, de verdade, nada que passou na minha vida foi perdido. É tudo um tijolinho que vai construindo. E eu falo para eles, lá tem muito estagiário na Baço, né? A gente às vezes faz um encontro, eu falo para eles, não tem trabalho que é indigno, que é chato, que é uma coisa, eu estou fazendo um trabalho, arquivar, não sei o quê. Não. Tudo vai ser uma construção que você vai fazer. Isso vai levar para você durante a vida. Né? E o pessoal mais jovem muitas vezes acha que vai entrar e vai mudar o mundo. Né? Chega assim e fala, tá bom, onde que eu tomo a decisão aqui? Né? Ele não tem experiência nenhuma. Falo, não. Tem que entender que muitas vezes a pessoa quando entra num trabalho novo, ela tem muito pouco a oferecer para a empresa. E assim, o mundo é capitalismo, né? Capitalista. Né? Você fala assim, eu tenho que entregar para a empresa mais do que a empresa me paga, porque senão não tem trabalho para mim, né? E eu falei, então vocês têm que lutar muito, precisa aprender para fazer. Agora, por exemplo, com questão de home office, todo mundo quer ficar em casa. E eu falo para os estagiários, eu falei, gente, vocês viveram fim todo dia aqui. Ainda mais estagiário. Ainda mais estagiário. É o jeito de vocês aprenderem algo, de vocês entrarem e viver esse ambiente corporativo, entender, ver como é que as pessoas se movimentam. Isso é aprendizado. Não, mas essa é a base do estágio. Essa é a base do estágio. Se tem alguém que quebrou a cara na pandemia, é o primeiro emprego, é o estágio, quem estava se formando. Esse deixou uma lacuna, com certeza. Né? Eu acho assim, funciona. Assim, você tá fazendo. Poderíamos estar fazendo essa entrevista aqui virtualmente. Eu lá na minha casa, cada um na sua casa, mas não seria a mesma coisa. Não existe tecnologia que substitui essa conversa de frente para frente. Né? Infelizmente, ainda não existe. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, né, um ano mais nova que eu. Seguiu uma história bem diferente da minha. Ela é professora da rede pública, tem a vida dela, casada. Né? E na minha família, assim, eu tenho uma família bem grande, assim, né? Meus pais são os que tiveram menos filhos, né? Tem 2, né? E minha mãe, são 10 irmãos, e meu pai são 14. Nossa. Então, Nossa, eu te falo assim, eu conheço acho que uns 10% dos meus primos aí. Mas eu fui agora recentemente lá no Espírito Santo, lá para visitar as famílias, foi bem legal, assim, é outro mundo, outra vida, mas assim, é bem legal você voltar um pouco às suas raízes, entender um pouquinho de onde que você veio. E acho que é uma experiência bacana. E fazia muitos anos que eu não ia, né? Então... Marcos, você que enfrentou a posição de quem olhava os números e de repente fala assim, é só fazer isso, aquilo. E de repente você virou para a posição de agora eu tenho que fazer isso acontecer. E você fez acontecer, né, nesse mercado automobilístico, ou seja, tintas, né, que é um mercado que você falou que teve um desafio muito grande. Polímeros. Esse Marcos de hoje, falando para aquele Marcos lá, quando estava vendendo foto lá, né, que você vai falar assim, Marquinho, não sei se você chama de Marquinho, mas enfim, Marquinho vai lá, você tem que vender essas fotos. Família Marquinho, os amigos é Marcão. O que você diria para aquele Marquinho lá? Fala assim, olha, né, porque acho que não foi tranquilo, né, com 13 anos você falar assim, vou ter que ir agora numa casa, bater na porta lá e vender foto. Como é que você diria para ele
Como é que Olha, seria essa eu nunca orientação? pensei nessa perspectiva, mas acho assim, se eu voltasse lá, tivesse a oportunidade de falar com aquele Marcos lá de 1980, algumas coisas lá, acho que eu diria para ele se preocupar bastante com a saúde, fazer exercício, ter hábitos mais saudáveis, né? A gente, agora depois de velho, a gente começa a correr atrás do prejuízo, né? É, cuidar da, cuidar da, e seguir a intuição dele. Acho que a intuição a gente cria à medida que a gente vai tendo experiência, né? Mas confiar mais nele, acho que em alguns momentos eu acho que em alguns momentos as pessoas confiaram mais em mim do que eu confiei em mim, né? Já teve momentos assim de falar, não, você vai, você pode. E eu falar, será que eu posso mesmo, né? E ao longo do tempo você vai enfrentando, por exemplo, quando eu fui para Colômbia, né? Eu falava, eu vou viver numa área diferente da que eu estou acostumado, porque era algo novo para mim. Numa cultura diferente, pessoas diferentes, ninguém que eu conheço. Falei, será que vai dar certo? Porque ali eu já estava em Paulo Uretanos, eu sabia tudo. Era até assim, até agora, por exemplo, naquela época, era até difícil, porque você tem que fazer um exercício de humildade para que as pessoas deem opinião para você. Porque assim, você tem tanto conhecimento daquilo que as pessoas vêm te buscar. Ninguém vem te falar, te orientar algo. E às vezes a gente precisa que as pessoas te tragam, porque assim, eu tenho uma visão limitada do mundo, né? Outra pessoa comigo junto, a visão amplia, né? Então assim, tem minha equipe ali, eu falava, é por aqui, ninguém questionava. E eu queria que eles me questionassem. E quando chegou na Colômbia foi um desafio nessa linha, porque assim, e lá na Colômbia eles têm, tem uma característica interessante, que é um país que ele viveu muitos conflitos ao longo dos anos, né? E o militar, assim, eles têm um papel importante na sociedade. Então, assim, existe muito essa cultura de que você é o chefe, você falou, eu respeito, eu não questiono. Então, assim, eu lembro a primeira reunião que eu tive lá com a equipe, estava organizando um evento lá, eles estavam apresentando um monte de coisa legal, e eu fiz uma pergunta. Aí todo mundo falou, não, peraí, a gente vai mudar tudo. Eu falei, não, calma, gente, eu não sei, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem aqui, né? E aí teve situações de eu perguntar para a pessoa assim, quem que entende mais de contabilidade da Colômbia, você ou eu? Você é contador aqui? Ela falou assim, não, é você. Não, não sou eu, é você. E assim, fazer com que as pessoas confiem, e aí você tem que realmente, que é muito fácil, talvez, e lá é mais fácil ainda, de você chegar e falar, faça isso. As pessoas vão fazer, não vão te questionar. Então, como que você exerce essa influência? Eu acho que, no geral, é seguir a maneira que você pensa, porque o Marcos daquela época não é tão diferente em termos, no básico, assim, de querer aprender, de se esforçar, de ser hard worker, né? Eu, assim, até hoje, né? Geralmente, eu que pago a luz do escritório, todos os dias. Sai lá 7, 8 da noite, minha mulher de vez em quando reclama aí, né? Oh. Por quê? Não é porque eu quero fazer diferente. Eu lembro quando eu moro em Santo André, eu trabalhava no Morumbi uma época, para fugir do trânsito, eu saí de casa às 5 da manhã, 5h30 no máximo, porque senão você demorava muito tempo para cruzar. Logisticamente era melhor. Então eu me habituei a acordar 4, 4h30, saía cedo, chegava no escritório 6h15, 6h30 eu estava lá. Mas eu não conseguia. A ideia pessoa era. da limpeza, né? Pessoa da limpeza. Às vezes nem o pessoal da limpeza. E aí o que acontecia? A ideia era sair mais cedo. Eu pego antes do rush, mas nunca consegui. É a ideia. Ficava na ideia. E aí o pessoal também era complicado, porque assim, né? O pessoal começa a chegar às 8h30, 9 horas, eu já tinha um monte de e-mail meu lá, assim, pô, Marcos, essa hora já tá cheio de coisa aqui. Mas assim, isso também dá para mim, assim, à medida que você tem essas horas a mais todo dia, de esforço, você acaba fazendo mais do que a média, né? Você sendo um pouco acima da média. E hoje, o que eu vejo muito no mundo hoje, assim, se eu fosse, eu vou te dar tentar fazer uma analogia. Se a gente fosse dividir a população do mundo em termos de capacidade ou de potencial de crescimento, o que é pouco potencial e muito potencial, viraria uma curva de Gauss, né? E ali no meio é a média. E se você estiver na média, você é medíocre, né? Você não serve. Trabalha na base, está na média, não serve. Você vai ser mandado embora, não dá. E a decisão de estar de um lado ou do outro é sua, né? É a pessoa chegar assim, então, eu tenho um tempo livre agora,
eu vou fazer uma maratona de Netflix, vou passar o final de semana inteiro. É legal, eu também gosto disso. A gente tem que ter um momento assim. Mas você tem talvez buscar e falar assim, como é que eu posso me posicionar para cá? Eu vou estudar, vou ler um livro, eu vou fazer algo diferente. Eu vou assumir o risco de dar uma opinião, assumir o risco de fazer algo diferente. Eu vou tentar aprender algo diferente. Eu não vou ficar tentando seguir uma rotina ou não querer fazer algo novo. Então, na hora que você começa a fazer isso e começa a se desenvolver, você vai se posicionando para o lado direito da curva, né? Não é bom estar lá no top do top, porque ali são pessoas que muitas vezes nem é muito bom ter, né? E nem do outro lado. Mas assim, você realmente, continuadamente, você ter uma agenda, ter um esforço pessoal para ser um pouco melhor, do ponto de vista pessoal, profissional, né? Eu estou sempre buscando conhecimento, estou sempre aprendendo algo novo, fazendo curso. Até o pessoal fala, mas de novo, você tá fazendo... minha mulher, de novo você vai fazer um curso? Por exemplo, nos últimos anos, eu me envolvi muito com o tema de programação neurolinguística. Eu recomendo para todo mundo isso, acho que é uma coisa que você lê o que é, você fala, besteira, mas é muito legal. A maneira que você começa a entender como funciona a sua mente, né? Como você se programa eventualmente para você estar em determinadas situações, como você gerencia suas crenças, seus valores, que muitas vezes você é paralisado pela sua cabeça, né? Então você se conhecer um pouco mais disso é muito bom. Então isso, às vezes, finais de semanas, vários, aqui na Paulista, aqui, todo final de semana, sábado e domingo, fazendo curso, né? Mas é algo que agrega muito. Você vira uma profissional um pouco melhor, uma pessoa melhor, né? Isso é sempre importante. E eu falo assim, é o conceito de lifelong learning, né? A gente nunca para de aprender. No dia que você parar de aprender, você está morto. Daquela pessoa, eu fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, agora estou sossegado? Não, não vai. Tem que estar, e não é preciso fazer faculdade todo ano, não é. Você vai ter que ler, você vai ter que procurar informação, e o aprendizado ele não vem só da... A gente está baixo, a gente fala que tem a divisão lá, que eles falam do 70% do que você desenvolve, do seu plano de desenvolvimento, ele vem de experiência, de trabalho, on the job, né? 20% ele vem de contatos, mentoria, coaching, contato com pessoas, envolver em ter alguém que vai te ajudar. E 10% é o crescimento, o aprendizado formal, que é você fazer um curso, fazer algo. Então, assim, é meter a cara, ir para frente, ir contatar pessoas, conversar com pessoas, ouvir outras opiniões, ter essa interação, estar aberto, né? A gente tem que ter a humildade de falar assim, você se sabe algo mais que eu não sei. Alguma coisa, Edson, você sabe que eu não sei. No seu caso, muita coisa, né? Mas eu estou eventualmente com uma pessoa, começo de carreira. Eu poderia chegar e falar, cara, eu sou o diretor, você me escuta, eu não tenho nada para te escutar, mas com certeza ele tem algo para me ensinar. E na hora que você traz isso para sua vida, você vai aprendendo coisas que muitas vezes você não tem noção, né? Que você pode aprender, né? E todo ano, toda vez, todo tempo você está aprendendo. Eu estou aqui sentado com você, estou aprendendo algo de vocês. E a gente tem que estar sempre aberto para isso. No dia que eu achar que eu não tenho nada para aprender, tem lá um filósofo que falou assim, né? Eu trocaria todo o meu conhecimento por 1% do que eu não sei, né? Tudo que eu sei por 1% que eu não sei. E é verdade. 1% que eu não sei é muito mais do que eu sei. Então isso é importante. E o Marquinhos imaginava que ia ser o Marcão? Não. Nenhuma ideia. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, porque assim, eu também é diferente de hoje, por exemplo, hoje eu tenho minhas filhas, meu filho lá, a gente olha assim, o que você vai querer? Faz o teste de aptidão, vou para a faculdade, né? Na época não, eu estava num trabalho, eu vou fazer algo relacionado àquele trabalho, né? Então eu estava fazendo na área de custo, vou estudar ciências contábeis, contabilidade, meu sonho era ser o contador, né? Hoje eu sou o contador de histórias, né? Mas você tem a visão que a gente tem, assim, mas é importante também a gente sempre visualizar, porque na hora que você olha para frente e você não pratica, praticar a visualização é muito importante, né? E muitas vezes eu falo assim, o que você quer daqui a 5 anos? Você é headhunter. Né? E você vai falar,
qual que é o seu objetivo daqui a 5 anos? É muito difícil responder essa resposta, dar essa resposta, porque é uma visão bem embaçada, você não tem muito claro isso. Mas é importante você praticar. E aí, na hora que você olha, por exemplo, o que eu quero? Eu vou olhar para um caminho e vai estar, eu não sei bem claro, aquele caminho me parece o certo. Na hora que eu movimento naquele caminho, é como se estivesse numa estrada à noite, né? Eu ligo o farol, na hora que eu começo a movimentar, o semáforo, aquele farol vai me iluminar 30 metros adiante e vai iluminando. Então, eu vou seguindo naquela visão, mesmo que seja uma visão embaçada, ela vai se criando na sua frente, né? Então, assim, eu acho que praticar a visualização é algo super importante, né? Que faz com que você cria um sentido de vida. Você começa a entender o seu porquê. Por que você está aqui, qual que é a sua missão, sua visão. Mas isso não acontece, que eu cheguei, acordei um dia e falei, essa é a minha visão. Não. O Marquinhos daquela época não tinha a mínima noção de onde ele estaria hoje, né? E se perguntasse para ele, ele ia falar uma coisa provavelmente bem diferente do que eu. Acho que nessa linha, eu lembro que quando você falou do Simon Sinek, Uhum. os livros todos dele, até seus olhos brilharam um pouco, né? Ele fala sobre o ciclo dourado, né? Ou seja, Sim, por Golden que Circle. fazemos, né? Como e o que fazemos. Nessa mesma linha que você falou agora, ou seja, do Marquinhos para o Marcão. E essa mola, esse drive, né? O que é esse ciclo dourado seu? E como que é essa sua projeção para daqui a 5, realmente no detalhe, um pouquinho mais assim, talvez está fechando. O que seria isso para a gente saber? É assim, o porquê, né? Eu acho que na hora que eu penso qual que é o meu porquê, acho que a minha contribuição para as pessoas que estão comigo, Uhum. para o meu ciclo, né? Para mim esse é o meu porquê. Não é eu vou estar numa empresa porque eu vou gerar um lucro, não. Isso é uma consequência. Mas o porquê para mim é fazer com que as pessoas que estão comigo se desenvolvam e cresçam e sejam melhores, né? Todas as pessoas. Por isso que eu falo assim, na hora que eu vou pensar o que eu vou estudar, no passado era uma coisa mais técnica, né? Eu vou estudar logística, eu vou estudar controladoria e finanças. Como é que funciona uma estrutura financeira de uma empresa? Hoje o que eu busco é muito mais assim como funciona a cabeça das pessoas. Neurociência, programação neurolinguística, essas coisas que me atraem. Porque o porquê está focado assim, como é que eu posso influenciar as pessoas? E não é só os filhos, mas também as pessoas que estão ao meu redor a serem melhor. É isso para mim que é o. E o como e o que, aí a gente vai desenvolvendo ao longo. Então, eu falo assim, não existe um... Me pergunta assim, se você, numa entrevista, me perguntar qual que é o seu estilo, eu vou falar, não tem um estilo. Meu estilo depende de com quem eu estou trabalhando. Tem pessoas que você vai ter que sentar com a pessoa e conduzir, guiar ela junto. Dar a mão para ela e falar, vamos junto, eu vou te ajudar aqui. Eu vou te escrever junto um e-mail que você precisa, que é super importante para sua carreira, a gente vai escrever junto. Outras pessoas, eu tenho que deixar ela ir e não entrar, não atrapalhar. Eu tenho que falar assim, vai aí, se precisar, você me chama. Dá corda. Dá corda. Outras pessoas, você tem que, talvez, trabalhar o lado mais psicológico, às vezes tem que ser meio psicólogo, alguma coisa assim. Então, assim, cada pessoa é um tailor-made job, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Se a gente achar que uma ação é igual para todo mundo, vai quebrar a cara em a maior parte delas. Então, cada pessoa vai ter a sua necessidade e você tem que entender aquilo. E, obviamente, não é simples. Eu chego, olho para você, não, no dia a dia, você vai conversando, você vai vendo, você vai entender a debilidade e sempre acreditar nas pessoas. Porque eu acho que todo mundo, toda pessoa que você encontrar hoje tem capacidade de fazer muito. Muitas vezes a pessoa mesmo não sabe. Eu falei, todo mundo quando nasceu tinha a mesma capacidade que um Albert Einstein. Ele não era diferente de nenhum de nós aqui, né? Só que ao longo dos anos a gente vai se condicionando a uma série de coisas. A gente desaprende muitas coisas. A gente, quando é criança, pega as crianças, solta aqui no escritório, você vai ver a quantidade de inovação que vai sair, né? Quanta ideias diferentes que elas pensam, é completamente diferente. Eu peguei o metrô, fazia muitos anos que eu não pegava o metrô. Aí um dia desse, não sei, eu peguei o metrô e a gente foi no show, né? Eu fui de metrô. E aí, aí você vê umas crianças lá,
tentando, brincando, não tá nem aí com nada. Aí você fala assim, poxa, né? Por que que a gente é adulto, a gente não pensa assim, né? Então a gente tem que ter um exercício de desaprender também e voltar a usar aquilo lá, aquela inovação que está lá dentro. Então, cada pessoa é diferente, cada pessoa a gente tem que buscar o switch ali para que a pessoa realmente. Eu vou te dar um outro exemplo que me ocorreu agora. Lá na Colômbia eu tinha um funcionário lá, que ele é um cara com muitos anos de empresa, mas estava com uma performance ruim. Como é uma pessoa há muito tempo, né? Meu chefe falou assim: não, conversa com ele, vê o que é. Aí eu fiz uma conversa, falei. Mas assim, realmente não andava. Dei uma oportunidade num projeto, foi mal. E aí ele era. E lá tinha uma cooperativa de crédito interno que era feito pelos funcionários, não era vinculado. Aí eu falei, eu queria saber o que é aquilo, porque os funcionários estão colocando dinheiro na mão de uma pessoa aí externa. E eu quero entender o que é isso para ver se a gente tem alguma responsabilidade, como é que funciona. E ele era o presidente. Aí quando ele veio apresentar para mim, o olho brilhava, aquele negócio, você fala assim, eu falei assim, eu quero esse cara para trabalhar comigo. Aí você fala, por que que não é? Né? No final ele acabou saindo da empresa, mas assim, como que eu trabalho para que aquele brilho no olho venha pro trabalho da pessoa? E às vezes a gente cria tantos fantasmas nas nossas cabeças, né? E o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de conectar pontos e construir histórias, né? Então você fala uma coisa, você fala outra, eu já construí uma história de tudo que você falou e já tenho a minha definição do que está acontecendo ali. E as pessoas não perguntam, né? A quantidade de suposições que é feita no dia a dia da empresa é muito grande. Então, como é que eu faço com que as pessoas, quando chegam numa história, perguntam: minha história é essa, é verdade? Porque não tem. E às vezes isso faz com que as pessoas se retraiam e não consigam se desenvolver. Então, tá próximo, tá falando, tá ajudando, tá entendendo aquele negócio, tentando corrigir isso, para que a pessoa encontre a sua luz e possa fazer aquele olho brilhar, né? Muito legal. Então Sim, a produção está avisando que a gente está no limite do É tempo. mesmo, é? Eu posso fazer uma pergunta, você faz no deve, final? você Eu deve. tenho um monte de perguntas para fazer aqui. Não, dá para ficar até amanhã de manhã, né? Eu vou fazer uma, isso, você faz. Tá legal. Marcos, é assim, o que nós não perguntamos aqui nesse bate-papo de hoje, que você fala assim, puxa, eu queria falar sobre isso. Que é algo assim que está ligado a essa, realmente do Brasil para o mundo, né? Grandes estrategistas, ou seja, tem gente que, né, realmente queria chegar no Marcão, não chegou ainda. Tem gente que já chegou no Marcão, mas tem reflexões para fazer. E que pergunta que a gente deixou de fazer, que você fala assim, puxa, isso aqui acho que seria legal estar comentando. a gente falou Aqui tanta tá coisa. assim, exatamente, A né? gente falou tanta coisa, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, refletir um pouquinho, é a questão de confiança, né? É como trabalhar isso dentro das organizações, né? Isso muitas vezes é menosprezado por muitas pessoas, né? É um líder que acha que é o dono da verdade, que faz as coisas, e pensa numa organização onde não há confiança, né? Então as pessoas, e a confiança não é assim, eu vou deixar minha carteira aqui e ninguém vai me roubar, não é isso. Confiança é assim, eu posso chegar para você e ver que está fazendo uma coisa errada, eu vou falar, ô Edson, Plínio, não está legal o que você está fazendo, você deveria fazer diferente. E você vai parar, vai me escutar, puxa, eu não tinha pensado por esse lado, me ajuda com isso, né? E na hora que você tem essa base de confiança, as pessoas se conversam, as pessoas se ajudam, que exista essa troca, né? E que não existe aquela fofoquinha ali, aquela intriga do outro lado, as pessoas começam a colaborar entre elas de uma maneira diferente, né? Então começa o trabalho, por exemplo, hoje eu tenho um orgulho de falar onde eu trabalho hoje, assim, a gente tem um programa que chama de Lean Journey, e onde que as pessoas de nível, às vezes operacional mesmo, eles são capacitados e eles trazem ideias e implementam projetos pequenos, a gente chama de kaizens, pequenos kaizens, né? E na hora que você junta todos aqueles kaizens, dá um projeto grande, saves importantes, né? E o que é mais interessante é que eu diria que 95% desses kaizens são feitos por várias pessoas. Nunca é uma pessoa sozinha. Eu tive uma ideia e implementei. Não. Geralmente são várias pessoas juntas de áreas diferentes, porque a gente reforça isso. E até o programa a gente tenta fazer com que
Ó, você vai implementar algo? Convida o colega da outra área para fazer um brainstorming com você, trabalhar. Né? Então isso vai reforçando a confiança. E quando acontece isso, a minha ideia ela pode ser maior, porque eu estou compartilhando com outras pessoas, alguém vai cometer um erro, outro ajuda. Se eu estou num problema pessoal, o outro vem me apoiar. E as pessoas, e o resultado começa a aparecer, começa a ter comprometimento com o resultado. A pessoa confia no seu chefe, no seu líder. Então, na hora que ele fala, vamos por aqui, todo mundo vai junto, né? E aí o resultado, a mágica começa a acontecer. Agora, quando não tem isso, é tudo ao contrário. Então, se eu não confio em você, a gente não trabalha junto, eu vejo que você está tomando a decisão errada, eu falo assim, se for falar pro Edson lá que ele está tomando a decisão errada, ele não vai falar comigo, vai ficar bravo comigo, vai me insultar. Então, quer saber? Deixa ele lá. Não quero nem saber, deixa. Aí você começa. Aí na hora que você fala assim, o cara tá indo no caminho, vai cair num buraco lá. Em vez de entrar na sua frente e segurar, eu vou pegar meu celular para filmar a videocassetada. Né? Então, assim, é isso que a gente. E na hora que você trabalha isso lá na base, e não é assim, fiz lá um programa de confiança, umas frases bonitas, né? Colocar lá para todo mundo, agora todo mundo. Não funciona assim. É todo dia. Eu cumpri a minha promessa. Eu falei algo para você, eu vou cumprir. O que eu falo para você é o que eu falo para o meu chefe, é o que eu falo para o meu par. Eu não vou. Transparência. Como é que eu lido com isso? As pessoas. A confiança ela acontece no dia a dia. E tudo na vida tem aquela máxima assim: você recebe o que você dá. Né? Você quer algo? Dá. Você vai receber. E confiança é a mesma coisa. Então, se eu chegar lá, eu entrego confiança, eu vou receber. É a regra de reciprocidade que existe no mundo para tudo. Né? Então, na hora que você vai trabalhando, e principalmente nos níveis mais altos, na hora que a gente vai levando isso para baixo, as coisas vão voltando também. E aí você consegue uma equipe comprometida. A gente tem um índice de engajamento lá na minha área, lá, e na base é muito bom em geral, mas 94%. Altíssimo. Né? Todo mundo, assim, você vê que as pessoas se engajam naquilo. Né? Se você precisar que o pessoal pare tudo e vira a noite trabalhando, a maior parte das pessoas vão estar lá e vão fazer o que precisa fazer, né? E quando não tem isso, aí você vira uma organização apática, onde as pessoas cumprem entre as 8 e as 5 e meia, fiz meu trabalho, não faço mais nada, né? E nesse momento, por exemplo, de home office, tudo isso, se não tiver confiança, não funciona. E tem que ter. Então, acho que para mim isso é uma coisa que é base para tudo hoje. Importante. Que legal. Obrigado. Olha, Marcos, você viveu militarismo no Brasil, o fim do militarismo, você viveu booms econômicos, você viveu hiperinflação, você viveu pandemia e viveu crises ao longo de todos os tempos, né? Nessa trajetória, pega um caso que tenha te marcado, assim, fala, esse foi um caso que realmente marcou. Não sei se você consegue pensar algum caso assim. Sempre tem, né? Mas Sempre tem. Não sei se a gente consegue pensar de bate. Sabe que assim, quando eu estava em Podoretano, na parte de controle, né? Toda vez que entrava uma crise, a gente fazia aquele plano de ação, né? A gente juntava todos os gerentes, olha o que a gente ia fazer, qual que é a ação. Aí eu tinha lá uma pastinha lá na rede, lá dizendo Crisis Management, é lá. 2002, 2003, 2004. Todo ano tinha uma crise para gerenciar. Né? E aí eu pegava o mesmo template que a gente usava no anterior e colocava no dia seguinte, né? Que vai vir uma visita de fora, o que você vai fazer, né? E isso, assim, é algo que, por exemplo, em 2008, quando teve aquela crise global, o mundo entrou em crise. Né? E eu lembro que o pessoal de fora, não, vamos reuniões globais, não pode viajar mais. E começa aquela discussão de como fazer aquilo, né? Aí fala assim, por que vocês vão fazer na América do Sul? A gente já está fazendo todo ano. A gente não é novidade. Né? É algo normal, assim, mas é difícil para o pessoal de fora entender isso, né? Então, eu acho que a pandemia foi um momento muito forte, que fez a gente se adaptar muito. Tanto no ponto de vista de operacional, de trabalho, de se organizar, tecnologia, mas também do ponto de vista emocional, né? Então ali eu acho que foi um momento que teve muito aprendizado e a gente expandiu muito, principalmente tratar pessoas, né? Porque a gente falava assim, puxa, e aquela pessoa que é solteira,
que mora sozinha, né? O cara tá enfurnado num apartamento, não pode sair na rua, não tem ninguém para falar. Então, e a gente, isso nunca tinha passado pela cabeça, esse tipo de E o coisa. cara que tá expatriado? Então, tá no outro país, perdido. Eu tinha um mexicano aqui, coitado, ele veio pro Brasil, passou a pandemia aqui. Aí quando ele foi embora, eu falei, Marcos, eu conheci tão pouco o Brasil, porque não deu tempo, não podia viajar, né? Então, assim, mas cuidar dessas pessoas, como é que a gente parar para pensar, né? Outra coisa também que foi legal era a greve dos caminhoneiros, né? Na hora que aquele negócio, não tem mais caminhão, não pode entregar, né? A gente começa a descobrir um tanto de coisas que poderia parar a fábrica, assim que você não tinha noção, né? A gente falou assim, ó, tem um produto que a gente usa na estação de tratamento de efluente que se não tiver aquele produto, para tudo. A gente fala assim, eu nunca tinha nem pensado nisso na vida, né? Mas a pandemia foi acho que um aprendizado muito grande, né? Eu acho que a gente agora, eu acho que fomos para um lado completamente diferente de todo mundo, home office, um trabalho, né? Um modelo de trabalho diferente. Voltamos para o escritório. E aquele negócio, todo mundo tem que voltar, um não queria, aí o que eu faço com o cachorro, né? Aquela coisa toda. E agora a gente está começando a chegar num modelo, acho que um pouco híbrido, que seja adequado, né? Então, a gente respeitar a flexibilidade para as pessoas, acho que isso é muito importante, e ao mesmo tempo não deixar de ter o contato humano, né? E acho que principalmente no negócio que eu estou, onde você tem fábrica, você tem interação todo o tempo, né? As pessoas fazerem isso via e-mail não funciona. Mas eu estou lá assim, ó, tem um cliente lá, deu um problema técnico no produto, eu preciso produzir um lote correndo para entregar, senão vai parar a planta do cliente. Isso ali é Hands-on. braço a braço, ombro a ombro, né? Eu mando um e-mail para você, quando eu vou ler o e-mail, eu vou responder, passar por... Não vai funcionar. Então, isso a gente vive na prática. E as pessoas, quando retornou ao escritório, as pessoas não estavam muito afim de voltar para o escritório. Tá? Eu mesmo, né? Eu confesso assim que eu estava tão confortável em casa, né? Que eu falei assim, tá bom aqui, né? Mas no primeiro dia que eu voltei para o escritório, eu encontrei um técnico lá, que eu não via desde março de 2020, né? Foi em novembro de 2021, quer dizer, mais de um ano sem ver a pessoa. E falamos lá uns 15 minutos no café, assim, me deu uma quantidade de insights, uma quantidade de informações que eu nunca ia sentar, não pela uma pessoa importante na estrutura, mas assim, pelo meu trabalho, eu nunca vou marcar uma reunião com você para a gente bater um papo. Não aconteceria. E no escritório acontece. Aí aquilo lá me deu uma quantidade de informação, a gente discutiu até ideias diferentes. Vai lá, faça isso, isso vai dar certo. Você me apoia? Apoio. E não tinha. E hoje, por exemplo, eu pessoalmente, eu vou para o escritório praticamente todo dia. Né? A gente tem lá um modelo híbrido, né? Eu marquei um dia por semana, porque sempre tem uma reunião fora, alguma coisa. Ou você tem que ir um médico, às vezes é melhor você ficar em casa. Né? Mas eu tento ir todo dia, porque assim, o meu papel... Como eu falei, são pessoas. O papel não é fazer a tinta. Eu não sei fazer tinta. Né? Até tem uma noção lá de como faz. Cor, a parte de cor, vocês não têm noção o que é isso. O cara olha para a cor, você fala assim, mas tá tão perfeito, completamente diferente. Isso, as pessoas que têm. Então, meu papel está lá, está próximo. Então, eu ando no escritório, eu vou na fábrica, eu tento estar próximo das pessoas, porque eu acho que aí eu consigo ajudar eles, né? Então, porque eu acho que isso é importante, né? No Uruguai é uma outra pegada diferente, né? Que agora, indo para lá, é um público muito jovem, vai ser uma experiência diferente. Lá a média de idade é 30 anos. Então, acho que vai dar uma outra energia diferente, uma outra maneira de trabalhar. E eu, com certeza, vou aprender bastante, né? Lá também tem uma questão, como cresceu muito, né? Um negócio que começou em 2014 e hoje já tem mais de 1.000 funcionários. Então, até por espaço físico, a gente trabalha muito nesse modelo de home office, vem uma vez por semana. Então, isso é uma coisa diferente, mas vou aprender, vou desenvolver. Então, vai ser uma experiência bem bacana para mim. Eu estou bem motivado, bem contente com a oportunidade. Fantástico, Marcos. Bom, nosso tempo já acabou, né? A gente gostaria de continuar muito tempo aqui. Foi muito legal. Muito obrigado aqui pela tua presença. Depois... Você conta daqui uns anos pra gente como foi no Uruguai, tá bom? Sim. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado. Então é isso aí que a gente tinha para contar hoje. Mais um grande episódio
e nos encontramos no nosso próximo capítulo. Até lá, gente. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bom.